Gente, para ser santo, olha, tem que sofrer. Tem, e é aquilo que o nosso Senhor fala. Quer me seguir? Então pegue a sua cruz. E a vida dos santos são grandes testemunhos que nos dão sobre humildade, pobreza de coração e também a pobreza material, como conviver com as humilhações. Então, eu estava aqui lendo alguns trechos do livro Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, e nesse canal eu já tenho vários vídeos falando sobre Santo Afonso, fazendo algumas meditações aqui com você sobre Santo Afonso, sobre o que ele diz do Sagrado Coração de Jesus. E eu me deparei com uma história, um exemplo que ele nos dá depois de ele falar sobre humildade. E aqui no canal eu tenho um vídeo que fala sobre humildade de Santo Afonso Maria de Ligório. Posso deixar o link aqui na descrição para você. Ele fala de Santa Germana Cousin. Você já ouviu falar? Coloca aqui na descrição se você já tinha ouvido esta história que eu vou contar aqui. Olha, ela tinha apenas 22 anos quando morreu. Isso aconteceu no século 17, foi em 1601. A sua vida, a vida de Santa Germana, mostra que se pode adquirir a santificação em todos os estágios de vida. E ela era muito novinha. E em qualquer idade acontece o sofrimento para a gente, vem o sofrimento. Esse é o caminho que Santa Germana percorreu desde os 5 anos de idade, quando ela perdeu a sua mãe, assim tão novinha. E o seu pai se casou de novo, mas a mulher com quem ele se casou era tão cruel e foi uma madrasta cruel para Santa Germana. E obrigou a menina a trabalhar logo cedo, muito acima das suas forças. Trabalhar no campo, a trabalhar como pastorinha, por exemplo. E mandou ela para o campo. E ela era obrigada a trabalhar. Germana, tão estimada que era, tão protegida, né, tão amada por sua mãe, ela teve que sentir o duro baque dessa transformação de vida, dessa situação. Então ela chorava sem parar. Mas pouco a pouco ela foi sofrendo em silêncio, foi aprendendo a lidar com toda essa situação de sofrimento. E onde ela buscava refúgio? Na oração, no coração de Jesus, de Maria. Ela buscava consolação, força para superar as suas dores. E depois da sua primeira comunhão, a sua madrasta, ela não queria que ficasse em casa, que Germana ficasse em casa não. Então, quanto mais longe, melhor. Então, ela decidiu, a madrasta, enviar Germana como o pastorinha, guardar o rebanho. E pelos campos, né? Então, a Germana aceitou isso, mas sem reclamar. E todas as manhãs a Germana saía para tomar conta do rebanho e levava consigo pedaços de pão duro, duríssimo. E todas as manhãs lá ia ela com seu pedaço duro de pão. Juntava as ovelhas ali, os cordeirinhos, para descansar um pouco, né, para rezar, para trabalhar ali com a roca no meio, fazendo o seu trabalho com a roca, mas nunca parava de rezar. E em certas horas, a Germana falava também com algumas amigas que passavam, contava histórias, né? Algumas amigas que pertenciam à aldeia também, umas meninas. E falava, conversava com elas com tanta doçura, e as meninas gostavam de ouvir Germana falar. E às vezes passava até um mendigo, e Santa Germana, olha só, dividia esse pão duro com um mendigo. E chegava a noite, ia anoitecendo, e ela se recolhia ali, arrumava suas coisas, arrumava o rebanho para voltar para casa. Mas Germana recebia a ordem dura da madrasta para ela não se aproximar da mesa do jantar.
e nem do fogão, porque a Germana ela sofria de uma doença que na época não tinha cura e era contagiosa e que atrofiou até o braço dela direito, né? A madrasta preparou até uma cama para ela assim separada no corredor da casa, assim debaixo de uma escada, e a cama dela, a madrasta colocou até uns ramos bem fininhos, que são os ramos de videira, então aquilo era o colchão dela, era aquilo que ela dormia em cima, era o seu leito que se chamava leito de sarmento. Sarmentos são os galhos da videira. Às vezes até ela recebia os ventos frios da noite, recebia toda a friagem ali naquele local. E, entretanto, nunca ela fez uma queixa. E cada domingo também ela ia à missa. Se preparava para participar da Santa Mesa do Senhor, ficava muito feliz, onde ela era o momento sublime de ela se aproximar da Santa Mesa, comungar o corpo e o sangue do nosso Senhor, e onde ela chamava de meu amado. E durante a semana, quando ela ouvia os sinos tocarem que aconteciam as missas, Germana ficava com muito desejosa de ir também à missa durante a semana, mas ela não podia, porque ela estava trabalhando, tinha que cuidar das ovelhas, dos cordeiros, e ficava com aquilo no coração. Mas um dia ela resolveu fazer diferente, né? Ela reuniu o rebanho debaixo da árvore ali, e os cordeiros, as ovelhas, reuniu tudo, colocou a roca ali no meio e rezou para os anjos. Então recomendou esse rebanho para os anjos. E aí, tão confiante, ela saiu tranquila para ir para a Santa Missa e foi assistir a Santa Missa. E quando ela voltou, o rebanho estava do mesmo jeitinho, ali onde ela havia deixado, todos mansos, tranquilos, sem nenhum problema. Então, ela terminava o seu trabalho, voltava para casa, né? E assim foi dia após dia, ela assistindo ao santo sacrifício da missa, participando. E cada dia o sino tocava, então ela fazia do mesmo jeito e ia assistir a Santa Missa. E para ir também ao outro lado, que tinha um riozinho, e o outro lado era o caminho para ir para a missa, para a igreja. E quando chovia, as águas ficavam muito fortes ali naquele riozinho, né? As torrentes muito fortes. Mas ela não ficou com medo, não. Toda vez que acontecia essa torrente agitada, entrava, colocava os seus pezinhos e ia, e o que acontecia era uma graça maravilhosa, porque diz a história que as águas se dividiam, as águas aplainavam, né, sossegavam para ela passar para o outro lado sem se molhar. Olha que lindo! E o coração da madrasta então ficava assim, né, pé da vida para arrumar coisa para atazanar a vida da menina. E um dia, a Germana, quando ela saía de casa, ela levou no avental alguns pedaços de pão duro. E aí a madrasta percebeu, foi atrás dela, já com um pedaço de pau. Então, chegando onde a Germana estava, que até tinha outras pessoas junto da Germana, a madrasta chegou enfurecida, né? Toda aquela coisa de perseguição mesmo. Então ela ordenou que a Germana abrisse o avental, né? Para cair os pães que ela suspeitava, né? Que a Germana tinha roubado, para acusar ela de roubo e envergonhar em frente de um monte de gente. Então a Germana obedeceu. Nisso que ela obedeceu, ela abriu o avental e o que aconteceu? Os pães tinham desaparecido e do avental só caíram flores perfumadas e que pareciam colhidas naquela mesma hora. Olha só. E a madrasta, né? Imagine como ela ficou. Nossa, como a raiva corrói dentro do coração dos inimigos, não? O veneno que fica nesses corações, meu Deus. Então a Germana, certa manhã, ela partiu para o céu. Então a encontraram
sem vida no seu leito, e uma expressão muito bonita que Santo Afonso diz aqui ao contar isso, ela diz assim, ele diz assim: Germana estava madura para o céu. Chamaram 2 religiosos e esses 2 religiosos tiveram uma visão de coros de virgens vindos do céu para acompanharem a irmã Germana. E a alma de Germana subiu gloriosa ao céu. Nós devemos meditar a partir desse fato, como nós devemos ser submissos primeiramente a Deus e confiar na sua eterna misericórdia. Apesar de todo o sofrimento, de toda espécie de contrariações, nós não devemos perder a fé, o nosso amor ao coração sagrado de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Trazer esses corações transbordantes de amor, de afetos no nosso coração, que esses afetos intermináveis possam nos levar também um dia a esse céu, junto a esses santos e santas de Deus. Saber que Deus providencia tudo na nossa vida e que Ele está conosco no sofrimento, na perseguição. Rezar por esses que nos perseguem. É isso que o nosso Senhor manda fazer. Vamos rezar para que o nosso coração seja semelhante ao do nosso Senhor Jesus. E o corpo de Santa Germana foi encontrado em 1644 incorrupto. E em 1867 ela foi canonizada pelo Papa Pio IX. Você gosta de ouvir histórias de santos? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Maria! Não esqueça de dar a curtida nesse vídeo, compartilhar.